Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é uma pequena apresentação que fala sobre o algoritmo do Facebook. Bom, o que vem a ser isso, o algoritmo do Facebook? Bom, nada mais é do que uma classificação, ou seja, é um robô que influencia a ordem que você vê os posts no teu Facebook. Eu não sei se vocês viram o professor Sinek, esse vídeo no TED, maravilhoso, né, que ele explica. Bom, o que é não é o mais importante, né? O mais importante é por quê, depois como e finalmente o quê. Né? Por que o Facebook faz isso? Bom, o Facebook faz isso, é uma maneira dele ganhar mais dinheiro. Tá certo? Esse é o objetivo principal dele. Né? Como é que ele faz isso? Usando o algoritmo. E o que é esse algoritmo? Ele personaliza a sua experiência no Facebook. Bem, e o que influencia o seu algoritmo? Né? São milhares de fatores, mas os mais importantes são os seguintes. Primeiro, quem é o autor do post? Ou seja, dependendo da sua intimidade com o autor do post, ele vai aparecer primeiro no seu feed de notícias. Tá? Qual o tipo de publicação que você mais gosta? Por exemplo, você gosta mais de assistir vídeo, etc. Como é que o Facebook sabe disso? Pelos seus próprios cliques, né? Em terceiro lugar, tem a popularidade do post. Quanto mais curtido ele for, quanto mais popular, comentado, curtido, compartilhado, maior a probabilidade de aparecer no seu feed de notícia. Tá? E também tem a questão da data. Né? Quanto mais novo, ele fica na frente. Ok? Então, são esses os fatores principais do algoritmo. Né? Bom, é claro, né, que o algoritmo existe para facilitar a vida de quem anuncia. Tá certo? Por quê? Porque o Zuckerberg tem que colocar os leitinhos das crianças, né? E as empresas também precisam vender. Isso não é de todo ruim, tá certo? Mas é como as coisas funcionam. Não existe almoço grátis. Bom, e o conhecimento desse algoritmo pode ser usado para o mal? Obviamente que sim, como tudo na vida, né? Esses fatores desse algoritmo são públicos. Se você estudar mais a fundo, você acaba descobrindo isso. De modo que você consegue, fazendo um estudo científico, com que os seus posts apareçam mais para as pessoas certas, na hora certa. Tá? Isso já influenciou várias questões no mundo inteiro, inclusive as eleições nos Estados Unidos. E esse filme é interessante, que mostra um escândalo, né? Ninguém foi preso, mas é um escândalo, e é um filme bastante interessante sobre justamente isso. Eu aconselho dar uma olhada nisso aí. Bom, evidentemente que o Facebook, Twitter, Instagram, Google e etc., evidentemente que os caras não gostam de gente ruim usando as suas ferramentas. Então, eles tentam contra-atacar. Tá? Então, esses algoritmos estão sendo revistos o tempo todo. Por exemplo, um escândalo de novo, como esse que aconteceu das eleições dos Estados Unidos, já vai ficando mais difícil, porque as redes sociais vão tentando contra-atacar. Né? Mas não fique surpreso de você ver essa questão desse algoritmo por toda parte. Tá? Todas as mídias sociais, todas as buscas que você faz na internet estão por aí. Né? O importante é você saber que ela existe. Então, no caso do Facebook, existe um controle, ou seja, você pode personalizar algumas coisas. Né? Então, isso tem ficado mais fácil, né, de fazer. Antigamente era uma configuração escondida e tal, tem ficado cada vez mais fácil. Hoje, qualquer publicação que você vir, que você não gostar, você tem um menu suspenso que você pode escolher, por que eu estou vendo este anúncio? E ali tem as opções de você ocultar, nunca mais ver, etc. Né?
E também isso acontece com os posts dos seus amigos ou dos seus grupos dos quais você participa, né? Que você pode configurar, tá? Então, basicamente, é nas preferências do feed de notícias e nas configurações de privacidade que você vai influenciar esse algoritmo, tá certo? Você não tem controle total sobre esse algoritmo. Quem tem controle total é o Facebook. Você pode ajustar algumas coisas, tá? Então, por isso que é muito importante você sempre se manter informado, saber o que é, né? E se você for um acadêmico, existem mais de 2.000 artigos já publicados, indexados pelos Scopus, inclusive brasileiros, dentro da área da ciência da informação, que é a área onde eu fiz meu doutorado, que é bastante interessante. São artigos interdisciplinares, que envolvem questões sociais também. Vale a pena dar uma olhada. Como eu falei anteriormente, não tem como você desativar o algoritmo. Ou seja, coloca aí os posts na ordem inversa cronológica. Não tem como fazer isso. É o Facebook que controla isso. Tá bom? Aqui algumas referências. Vou colocar ali na descrição do vídeo essas referências. Ok? Espero que tenha ajudado vocês. Grande abraço.